Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. A Trindade Celestial. Como podemos entender essa questão? Um Deus subsistente em três pessoas. Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Pai? Se os três são um, como a Bíblia explica isso? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28, o Senhor Jesus, ele disse: Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito isto. Vou para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Veja bem aqui em João 14, versículo 28, Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, é fácil entender a Trindade Celestial. No livro de Gênesis, aparece quando Deus vai criar o homem e a mulher. O Senhor Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Percebemos que a palavra está no plural, façamos. Existia mais de uma pessoa que estava junto com Deus. Nós vemos no batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. No momento em que Jesus foi batizado, o céu se abriu. O Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba e pousou em Jesus. E ouviu-se uma voz que do céu dizia: Este é meu Filho amado, a quem me tenho comprazido. Se você prestar bastante atenção, você vai ver a manifestação dos três no mesmo lugar. No momento do batismo, o Senhor Deus fala do céu. O Espírito Santo aparece em forma de uma pomba e Jesus na água recebendo o batismo. Pai, Filho e Espírito Santo marcando presença na terra. No Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus chamou Pedro, Tiago e João e subiu para o Monte da Transfiguração, o rosto de Jesus brilhava como o sol. E ouviu-se uma voz que dizia: Esse é meu Filho amado, escutai-o a ele. Então percebemos mais uma vez o Pai e o Filho aparecendo juntos. No livro de Gênesis, para ficar mais fácil de você entender, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua esposa, e eles serão uma só carne. Ou seja, quando os dois concordam em um só sentimento, em um trabalho,
se tornam um. O casal são dois, o homem e a mulher, e quando se unem, se tornam um só. Nós vemos que a Igreja de Cristo ela é conhecida como uma só, mas são milhões de santos e fiéis espalhados em toda a face da terra. Os fiéis são conhecidos como uma igreja só. Por quê? Porque eles têm um pensamento só de ir para o céu e seguir a Cristo. Então eles se tornam, uma grande multidão se torna um só. No livro do Apocalipse, João, quando recebia as revelações apocalípticas do fim dos tempos, João viu o Pai sentado no trono. E ele disse que o semblante do Pai ninguém consegue ver, porque ele parece uma pedra preciosa. O próprio Senhor Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Então Jesus é menor do que o Pai. Só que como ele é obediente a Deus, ele se torna um só. No livro do profeta Daniel, aparece um anjo conhecido como Miguel, Arcanjo Miguel. Segundo alguns historiadores, esse anjo, Arcanjo Miguel, seria Jesus, o Filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, quando fala do amor de Deus, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então, o Filho de Deus veio ao mundo e o Pai ficou no céu. No livro de Salmo, os seres humanos que são imagem e semelhança de Deus, eles são conhecidos como deuses na terra. Nós somos conhecidos como deuses na terra, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Pela Bíblia, o Senhor Jesus, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus que se fez carne. Jesus, quando estava aqui nessa terra, quando ele estava no jardim do Getsêmani, por muitas das vezes ele orava a Deus. Ele se ajoelhava e ele conversava com Deus, chamando Deus de Pai. O que a Bíblia nos revela sobre este assunto é claro. É como se Jesus fosse um anjo glorificado. Ou seja, antes de Jesus vir à terra, Jesus era como se fosse um anjo. No livro do profeta Daniel aparece um arcanjo conhecido como Arcanjo Miguel, e diz que ele é o príncipe. Ele é o príncipe da nação de Israel. E diz que quem crê nesse príncipe seria salvo. No livro de Atos dos Apóstolos, diz os apóstolos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 8 em diante, que Jesus veio à terra e o próprio Deus o exaltou. Ou seja, alguém precisou exaltar Jesus e esse alguém é o Pai. Então, pela Bíblia, aparece Jesus como o Filho de Deus, recebendo todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, o Senhor Jesus recebeu de Deus todo o poder nos céus e na terra. Então, de acordo com a Bíblia, Jesus
ele é o Filho de Deus, ele não é o Pai, ele é o Filho do Pai eterno. O Pai eterno se chama Senhor Jeová. E homem nenhum viu o rosto do Pai. Nos Pentateuco, quando Moisés pediu, Senhor, eu quero ver tua face. O Senhor Deus disse para Moisés, Moisés, o homem que ver a minha face, ele morre. E o Senhor Deus permitiu Moisés ver ele pelas costas. Moisés viu Deus pelas costas, mas homem nenhum viu o rosto de Deus. É um segredo trancado na eternidade. O Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, nenhum homem viu seu rosto ainda. No livro do profeta Isaías aparece anjos, conhecidos como serafins, anjos com 6 asas, e eles cobriam seu rosto, porque tal é a glória do Pai que está sentado no trono. No livro do Apocalipse aparece o Senhor Jesus recebendo da mão do Pai o livro selado com 7 selos do Apocalipse. Quando o apóstolo Paulo escrevia aos irmãos de Coríntio, ele disse que Jesus, ele vai reinar até o juízo final. O poder foi dado para Jesus até o dia de juízo final. Terminando a sessão do julgamento final, quando Satanás for condenado, quando as pessoas que não aceitarem Jesus forem lançados no lago de fogo, nesse momento, Jesus devolve o poder para o Pai eterno, porque o Pai é maior do que Jesus. Então, de acordo com a Bíblia, Jesus é como se ele fosse um anjo glorificado. Hoje, Jesus é digno de ser adorado nos céus e na terra. O apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus é digno de ser adorado nos céus, na terra e debaixo da terra. É por isso que os judeus, eles não aceitaram Jesus e não acreditaram que Jesus fosse o Salvador, fosse o Messias, porque Jesus, ele é digno de ser adorado. E os judeus, eles não aceitam adorar ninguém, a não ser o Pai eterno. Só que a Bíblia, ela nos revela que quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, ele recebeu de Deus o direito de se assentar nos céus à direita de Deus. Jesus está nos céus, sentado em uma cadeira de ouro à direita do Pai eterno. Hoje, ele é juiz dos vivos e dos mortos. Jesus, ele é o único que conversa com o Pai. Os anjos conversam com Jesus e Jesus conversa com o Pai. No livro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão foi morto apedrejado, ele viu o céu aberto e Jesus que estava em pé à direita de Deus no céu. Então, caro amigo, o que nós queremos dizer neste vídeo é que a Trindade é uma realidade. Enquanto as Testemunhas de Jeová, a seita fundada por Charles Taze Russell, diz que não existe a Trindade celestial, a Bíblia ela é enfática em provas verídicas e categóricas que existe sim a Trindade celestial. O Senhor Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, ele disse, olha, eu tenho que subir para o céu, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu vou pedir ao Pai que mande o Espírito Santo. E segundo a Bíblia, Jesus ressuscita depois que ele foi crucificado, passa 40 dias com os discípulos, aí ele sobe para o céu. Depois de 10 dias que Jesus subiu para o céu, veio o Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo veio em forma de vento veemente e impetuoso, e como línguas repartidas de fogo. E desde então o Espírito Santo está na terra, preparando as multidões para se encontrar com o Senhor no grande arrebatamento.
Já estamos no fim de todas as coisas. O Espírito Santo terá que retornar para o céu, porque está chegando o cumprimento das profecias do Apocalipse. Jesus está vindo buscar a sua igreja. O Espírito Santo terá que retornar para o céu. E o Pai Celestial, sentado na glória, espera a grande multidão que vai adentrar os portões do céu para a grande ceia celestial. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.